É formada em clássicas com bacharelato de artes culinárias. Há mais ou menos 10 anos entrou no xamanismo e apaixonou-se pela cosmovisão maia e pelos cristais. Claro, também pela alimentação, obviamente, que é o que juntou. Em 2010 fez uma formação em cristaloterapia e estudou e praticou a cosmovisão maia. Depois, em 2012, e aliás desde 2012, que fez formações na Fundação Europeia de Estudos Xamanísticos, e em 2017 fez uma formação na CITO, que é Terapias com Cristais e Geometrias de Obsidiana. Depois, é sócia fundadora da Associação Portuguesa de Cristaloterapia, é professora e dedica-se à prática xamânica através de círculos, palestras e também como terapeuta. Agora, para vos falar da terapia com geometrias e obsidiana, vou chamar aqui, peço uma salva de palmas, para a Susana Soares. Primeiro, antes que tudo, quero pedir desculpa da confusão que há de ter causado o meu atraso. Eu, pura e simplesmente, estava convencida que a minha palestra era às 5h30 e como tinha outras coisas para fazer, só cheguei à hora. Peço imensa desculpa e fiquei muito contente quando vi a Ana aqui e agradeço-te imenso ter começado antes. E então, eu hoje vou-vos falar de terapias com obsidiana, ou com geometrias de obsidiana. Esse é o nome da terapia em si. Esta é uma terapia pouco conhecida, em Portugal pelo menos, e foi desenvolvida por uma professora, Ana Silvia Serrano, no México desde há 30 anos para cá. O México é um dos grandes produtores de obsidiana e por alguma razão a senhora desenvolveu a terapia lá. Trouxe-a para a Europa talvez há 10, 15 anos, aliás para o mundo inteiro, e neste momento faz as formações em Espanha, que é essa formação que eu estou a fazer neste momento a terminar. A obsidiana, para aqueles que vocês não saibam, é normalmente classificada como um cristal. Eu vou buscar uma, lamento. Mas na realidade ela não é um cristal. Porquê? Porque os cristais têm uma estrutura, vá lá, cristalina. Se todos vocês conhecerem um cristal de quartzo, por exemplo, estão a ver que o quartzo é hexagonal. Okay? É sempre uma ponta de quartzo, onde muitos são rolados e por isso nós não percebemos a estrutura, mas o quartzo é hexagonal. E a estrutura atómica é hexagonal, ele desenvolve-se assim. Em todo o mundo, todos os quartzos, sejam rosas, sejam ametistas, sejam hialinos, sejam brancos, são hexagonais. Porquê? Porque ao desenvolverem-se lentamente na Terra, ao arrefecer as matérias que formaram o cristal, arrefeceram de modo a formar essa estrutura. Outros cristais, como por exemplo as pirites, têm uma estrutura cúbica, são sempre uns cubinhos. Se vocês virem uma pirite e olharem bem, ou é uma pirite grande, que é mesmo um cubo, mas quando são aquelas que parecem assim umas areinhas, olhem bem e todas aquelas areinhas são cubinhos pequeninos. Okay? A estrutura cristalina, a estrutura de um cristal dá-nos uma certa informação. Vibra a uma certa frequência, dá-nos uma certa informação. A obsidiana não é propriamente um cristal, eu tenho aqui uma, mas é considerada entre os cristais, é uma pedra preta, e o que ela é um vidro vulcânico. Ou seja, a obsidiana forma-se dentro de um vulcão, como aliás os quartzos também, muitas vezes, só que pura e simplesmente arrefeceu tão depressa que não teve tempo de formar uma estrutura cristalina. E portanto é o que a gente chama um cristal amorfo, é um vidro. Aliás, se vocês puserem a obsidiana, aqui não tem uma luz, mas se puserem uma vela ou uma luz, ela é transparente. Vocês veem a transparência. Entre as pessoas que trabalham com cristais e as que não trabalham, esta pedra, este cristal, tem às vezes uma má fama, ou porque leva as pessoas muito depressa a determinado sítio, ou porque as pessoas ficam com dor de cabeça, ou porque as pessoas têm uma má experiência, ou porque dormem com uma obsidiana e têm sonhos maus e pesadelos. Mas, na realidade, isso advém de duas coisas. Primeiro, do mau uso, ou seja, não há informação sobre o uso da obsidiana e ela está disponível em qualquer lado e nós dizemos, ai, que linda esta pedra, e levamos-la para casa e vamos meditar com ela e aquilo não corre bem. É possível, e vamos saber porquê. Portanto, ou advém do mau uso, ou advém da obsidiana ser às vezes, pode ser usada como enfeite, não é? Como uma joia, mas às vezes as obsidianas não são as mais próprias para um uso terapêutico, ou seja, não é suficientemente pura. Tem algumas incursões de outros elementos, de outros minerais, vai reverberar
locais da nossa psique ou do nosso corpo e não é a mais indicada para ser usada como instrumento terapêutico, porque quando nós meditamos com um cristal é um instrumento terapêutico, quando fazemos qualquer outra coisa. Pronto, este é um exemplo de obsidiana, eu vou passar, porque vocês vão ver que realmente é um vidro. Este é outro, são duas formas, duas geometrias diferentes, porque a terapia é com geometrias de obsidiana. E porquê? Porque não só a obsidiana tem uma certas propriedades, como a própria geometria, a própria forma da pedra, ela é talhada para nos levar a determinado sítio, é talhada para com um propósito. E eu trouxe comigo 3 geometrias, há muitas, mas eu trouxe 3 que são as mais usuais e as que se usam mais em terapia, que é esta, é um disco, elas têm todas nomes, é muito bonito, este é um Ixtli, e o disco é uma geometria de imposição, vai lá, nós colocamos o disco num ponto do corpo que tem um bloqueio ou que nos dói, ou fazemos um tratamento completo. É um ovo, que há de ser o mais conhecido de todos. O ovo é um ovo vaginal, portanto introduz-se na vagina, é uma terapia para mulheres, se bem que há uma semelhante para homens, mas esta é para mulheres. E há uma umbigueira que se usa no umbigo, e eu vou começar a passá-las para pelo menos vocês sentirem e verem. E a outra é a umbigueira, que é assim esta pequenininha, que obviamente se usa no umbigo e usa-se muitas vezes como proteção. E eu vou começar por aqui, por este lado, se calhar. Obrigada. Então, como eu disse, primeiro a geometria tem uma função, e segundo, a própria obsidiana tem propriedades terapêuticas, propriedades com as quais nós podemos trabalhar. Essas propriedades são físicas e também energéticas. Eu posso falar de várias, mas, por exemplo, para a propriedade física, a obsidiana tem um conteúdo alto de ferro. Não todas, mas esta que é mais escura, portanto as mais escuras, tem um conteúdo muito alto de ferro. Silício também, mas muito ferro. E como nós temos ferro, não é? E necessitamos, o que o nosso corpo absorve, ela vai ressoar. E quando a usamos internamente, também vamos absorver ferro. Porque temos que absorver, se usamos internamente, podemos não absorver tanto como quando comemos, mas vamos absorver. Outra propriedade física e vai nos tornar mais fortes, mais alegres, mais imunes aos karmas e choques da vida. Outras propriedades físicas, que é uma propriedade energética também, é o corte da obsidiana. Quando nós cortamos, quando nós estamos na mina e cortamos uma obsidiana, ela tem o que nós chamamos um corte concoidal. E um corte concoidal... Desculpem. Desculpem, tem uma pergunta? Mas se tiverem, perguntem que eu respondo. Sim. Eu vi um documentário uma vez sobre pedras e falava que ainda, na atualidade, ainda tem médico que usa a obsidiana como bisturi. Sim. Que ela tem uma corte. Sim, eu irei falar disso. Obrigada. E então, mas o corte da obsidiana, para quem a vai usar como terapia, o corte da obsidiana, quando se corta o vidro, ok? Os cristais talham-se. Quando se talha a obsidiana, ela tem o que nós chamamos um corte concoidal, que é assim redondo. É muito bonito. Vocês procurem numa feira de cristais uma obsidiana em bruto cortada, porque vão ver perfeitamente que o corte é assim redondo, como ao fundo de uma garrafa quase. E terapeuticamente isso é importante, porque vai nos permitir que quando nós usamos uma obsidiana para, por exemplo, fazer um desbloqueio, desbloquear uma situação, desbloquear uma dor, e pode ser uma dor física, ok? Vai nos permitir que essa dor espalhe, ok? Então imaginar assim cortada em espiral, energeticamente vai permitir tirar esse bloqueio. Qual é o efeito contrário? É que se não estivermos bem, e isso é outra das razões porque a obsidiana às vezes é mal entendida, é que as pessoas quando começam a usar a obsidiana não estão de facto em condições para usar, em condições energéticas. Se nós não estivermos bem e tivermos um pensamento negativo,
ela também pode ampliar esse pensamento negativo. E depois vamos ter um pesadelo. Ok? Por exemplo. Por isso, a terapia tem uma metodologia, a metodologia é estrita, e eu, que já experimentei em mim com metodologia, sem metodologia, e já vi os efeitos em várias vezes, aconselho toda a gente a realmente seguir a metodologia da terapêutica, porque pode nos levar a sítios que nós não queremos ir ou não estamos preparados. Ou podemos começar a usar uma obsidiana quando, na realidade, precisamos de um cristal mais amável, de um cristal que nos dê energia, que nos sustenha. Andamos muito cansados, andamos sem ânimo, não deprimidos, mas à beira de uma depressão. Não precisamos de uma obsidiana, nem devemos usá-la. Precisamos de uma terapia de cristais, que nos vai dar ânimo, ou de qualquer outra terapia que nos vai dar ânimo e força, e depois então podemos trabalhar a razão que nos levou àquele momento, àquela depressão, com a obsidiana. Eu vou dar um exemplo. E vou dar um exemplo feminino, porque na realidade trabalho mais com mulheres, mas para os homens é a mesma coisa. Nós andamos, temos uma mudança para fazer, okay? Queremos mudar de trabalho, de vida, enfim, não andamos satisfeitos, andamos cansados da vida que temos. O trabalho não nos satisfaz e, pelo contrário, chegamos a casa derreados, sugados. Não temos energia para nós, para a nossa família. E as semanas vão-se passando e nós até temos oportunidades, mas não conseguimos sair daquela roda. Vamos para o trabalho, vimos, dizemos ao fim de semana, pai, eu estou cheia deste emprego, pararam, e a gente diz, e os amigos dizem, mas olha, ali, assim, estão a procurar pessoas. Pois é, mas olha, podias mudar e fazer, e começar por tu mesma. Pois, mas depois eu sei lá o que vai acontecer e não temos força para fazer essa mudança. E vem uma pessoa assim ter comigo, eu tenho estes problemas, assim. No caso das mulheres, depois começam a ter problemas vários aqui na área do segundo chakra, na área sexual, porque é a nossa área criativa, e se nós não estamos a criar no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, vamos começar a ter aí bloqueios. E as pessoas vêm ter comigo e a primeira coisa que me dizem é: eu queria comprar uma umbigueira e um ovo de obsidiana. E eu digo: eu não vendo umbigueiras e ovos de obsidianas, eu faço uma consulta e, sendo apropriado, então ofereço a terapia. A pessoa compra e vai para casa e faz o seu trabalho e vem a uma consulta uma vez por mês ou o que é que seja. Mas vamos fazer a consulta. Pronto, consultamos a pessoa e dizemos: pois olha, realmente, sim, se quer fazer uma transformação, a obsidiana apoia a transformação, porque nos vai levar, em termos psíquicos, vai nos levar muito dentro de nós mesmos e vai nos levar ao que em psicologia transpessoal se chama a sombra, e dentro da nossa sombra, isto é uma boa notícia, talvez, estão só não as coisas más que nós não queremos ver, não é? Pelo menos toda a gente fala um bocadinho de sombra, portanto lá muito dentro estão as coisas que nós não queremos ver, porque achamos que são más, mas também estão as coisas boas que nós nunca fizemos. Está tudo aquilo que nós não queremos olhar, está aquilo que nós queremos fazer em pequeninos, queríamos ser bailarinos, ou sei lá, caçar borboletas, e nunca fizemos isso, deixamos lá dentro porque disseram: não, que disparate, tens é que ser médico ou advogado ou o que é que seja. E essa parte de nós, essa criatividade que é pintar ou bailar ou fazer outra coisa qualquer, também está escondidinha lá na sombra. São partes que nós não vemos e não são todas más, algumas são boas e lá está a nossa criatividade. Agora, claro, para chegar a umas é preciso vê-las todas. Mas pronto, a pessoa chega e diz: olha, era melhor fazer uma terapia de cristais primeiro, umas semanas, levantar um bocadinho o ânimo, o nível de energia, e depois então talvez possamos começar com obsidiana, ou talvez possamos fazer uma massagem, vamos ver. Pronto, isto normalmente, ok, passa-se assim, mas às vezes não passa, e a pessoa lá compra uma umbigueira e um ovo de obsidiana em qualquer lado, e às vezes, ao menos, dá-se ao trabalho de ver qual é a metodologia de usar o ovo, mas às vezes não, porque tem tempos de descanso e tempos de integração, e começa a usar as obsidianas, e passado 3 semanas, ou às vezes 3 dias, diz: não, isso não pode ser, não é para mim, porque eu passei tão mal, eu não podia andar, tudo me aconteceu, eu caía, eu fiquei, o meu marido dizia que eu não podia aturar, eu desatei a gritar com os miúdos, eu fiquei sem emprego, e agora não tenho o trabalho mesmo. Isso acontece porque a transformação se fez muito rapidamente, e a pessoa não está preparada, nem tinha arcabouço. Naquele momento, não tinha chão para aguentar uma transformação. Okay?
E este é o efeito obsidiana, porque é realmente uma pedra potente e rápida, o efeito é rápido. Para evitar isso, por outro lado, mesmo exemplo, a mesma pessoa vem, faz umas terapias de cristais, faz reiki, tenta ver na sua vida o que é que pode transformar o que está agora na sua vida, não é? Não pode deixar o emprego, mas se calhar pode vir mais cedo para casa, se calhar pode mudar de função ou pode ter outras funções que lhe agradem mais. Se calhar pode começar nos seus tempos livres a fazer coisas que lhe agradem, que a nutram, que lhe deem energia, que lhe deem vontade de viver, que lhe deem alegria. E isso vai-se fazendo devagarinho com os cristais de quartzo, com cristais, com minerais, como o sodalito ou isso, que vai abrir um bocadinho a parte da intuição, a parte da criatividade. E vai-se fazer também com obsidiana, com Ixley, com o disco, que deve andar aí. Obrigada, Silvana, guardiã das minhas obsidianas preciosas. Vai-se fazer com Ixley, mas vai-se fazer regradamente e com tempos. E a pessoa até pode, a certa altura, aplica na consulta e pode dizer, olha, se calhar pode aplicar um Ixley em casa, que é o disco, okay? Que é das mais suaves de utilizar. Mas vai fazer isso com tempos de descanso, com tempos de integração e com acompanhamento. Ao fazer isso, e depois se calhar pode usar uma umbigueira e pronto, tem um processo. Ao fazer isso, a transformação vai-se dar, isso não há dúvidas. Todas as pessoas que eu acompanhei com obsidianas ou com cristais obsidianas, quando chegamos ao fim e vemos o propósito que tínhamos no princípio, e às vezes é uma coisa muito física, mas às vezes não, e o que temos no fim, sim, a pessoa transformou-se. E essa transformação é sustentada, e se calhar daqui a uns meses realmente vai mudar de emprego, até sem dar fé. Faço-me entender? Pronto. Perguntas até agora? Sou completamente leiga nisto dos cristais. Se pode, com a obsidiana, chegar aquilo que falou aqui, que nós sonhamos em pequeninos e que supostamente é o nosso dharma ou é o nosso caminho, é aquilo que devíamos fazer, não é? E que nos realiza. Como é que se faz? Como é que isso se processa? Com meditações e energia? Ou simplesmente usar a pedra. Isto é um método fácil. Simplesmente usar a pedra. E depois é preciso fazer um trabalho psíquico, sim, um trabalho mental. A obsidiana, porque é escura, ok? Mas apesar de ser escura, a vibração é ultravioleta, portanto ela tem estas duas polaridades, vai-nos fazer mexer, em termos energéticos, okay? Em termos puramente energéticos, vai fazer mexer a energia. Quando nós usamos, por exemplo, no caso da pequenina, de coisas de criança, vamos usar uma umbigueira, talvez um Ixley, mas vamos imaginar que vamos usar uma umbigueira, e o que acontece é que todo dia nós vamos trazer aqui uma obsidiana. Enquanto ela está aqui, ela vai estar a fazer mexer a energia, o canal energético, vai lá, que nós chamamos dos chakras, que há uma energia que passa sempre, mais do que uma, e tem que passar sempre, e ela vai estar sempre a fazê-la passar, porque quando chegar aqui acima vai voltar lá abaixo. Ao fazer isso, vai mexer com bloqueios que nós temos e que vamos ter no corpo todo, ok? Mas vamos centrar-nos aqui, vamos mexer com bloqueios, e nesses bloqueios estão as memórias. As nossas memórias não estão só aqui, as nossas memórias estão pelo nosso corpo todo. Deus saberá porquê, eu não sei, mas a verdade é que estão, ok? As nossas memórias estão, por exemplo, nos sentidos, estão no cheiro. O mais fácil de explicar é o cheiro. Como os cheiros nos levam a sítios passados, muito rapidamente, muito mais rapidamente que outra coisa. Ao fazer isso, vai desbloquear uma determinada memória. Okay? Ao desbloquear essa memória, nós temos duas hipóteses. Ou às vezes são coisas simples, e a própria memória, o próprio reconhecimento dessa memória desaparece no ar, porque a obsidiana também, tendo esse corte com cuidado, vai lá espalhá-la, ok? E vai retirá-la, pura e simplesmente retirá-la. E como é também escura, vai absorvê-la e depois, quando a retiramos, vai retirá-la. Ou então, às vezes são memórias que necessitam trabalho. E nesse caso é preciso o acompanhamento de um terapeuta especializado ou de um psicólogo que vá lá, que esteja a par deste tipo de trabalho. Porque nós vamos a sítios que nem sempre sabemos como lidar.
Mas sendo feito o trabalho pausadamente e com método, vá lá, e com os tempos necessários, podemos não saber lidar e a pessoa vai-me telefonar e dizer: "Oh, Susana, há qualquer coisa aqui e eu estou-me a lembrar de qualquer coisa, mas está-me a irritar, eu não estou a conseguir lidar", e eu vou dizer: "Olha, estás a usar OMI, que é a umbigueira, não pares, este tipo de trabalho não se para, porque nós vamos parar ali o trabalho e vai bloquear, depois é mais difícil, mas em vez de usares o dia inteiro, usa só 4 horas. E às vezes isso passa assim, mas às vezes sim, é preciso um trabalho psíquico que depois se faz com arquétipos. Porque este tipo de trabalho, a obsidiana liga-se muito bem e o método está feito assim, liga-se à psicologia transpessoal. E vamos trabalhar com arquétipos. Que todos nós temos arquétipos na nossa cabeça, dos mitos, não é? Todos nós temos a princesa, o cavaleiro andante, o guerreiro, não é? Agora, uma coisa, tudo bem, quando a pessoa recebe esse tratamento, ela está propícia e se propõe a isso. Claro. Então ela se prepara mentalmente. Às vezes. E se a pessoa vai, mas não acreditando, se prepara, isso, o tratamento não deve ter nenhuma eficácia se a pessoa não aceitar. Se a pessoa não aceitar a sua própria transformação, não tem qualquer eficácia, claro. Não tem, né? Se a pessoa não aceita que se pode transformar, não tem qualquer eficácia. A pedra, ela tem a energia dela e emite. É um ímã que está sempre, é uma frequência que está sempre emitindo. Sim. E isso interage com o corpo. Sim. E entra nos chakras, como a senhora falou, tá, tudo bem, mas a pessoa está em harmonia com essa energia que está recebendo. Se for uma pessoa incrédula, certamente não vai ter efeito. Sim. Ou eu estou falando bobagem, cara? Depende. Em algumas situações, por exemplo, em situações de mulheres, bom, uma mulher que não acredita que o ovo vai fazer alguma coisa não vai introduzir, pensando bem. Mas mesmo no caso da homem, em situações de mulheres, mesmo que é os casos que eu conheço mais, mesmo que não acreditem, vai-lhe regular o período, vai-lhe tirar as dores menstruais e vai-lhe regular o tipo de corrimento, mesmo que não acredite. No geral, com todas as terapias alternativas, e eu creio com a medicina convencional, aquilo que nós não acreditamos nunca funciona. Ok? Eu posso comer a comida mais maravilhosa. Se acreditar que aquilo me vai fazer mal, seguramente vai fazer mal. E é assim com a nossa medicina convencional, só que nós todos, ou seja, nós todos acreditamos, nós todos, ou se calhar nós não, mas o mundo inteiro acredita, quando vai ao médico ele vai lhe dar um Benuron, que ela lhe vai tirar a dor de cabeça. E obviamente o químico impossível vai lhe tirar a dor de cabeça, mas a realidade é que essa crença também está lá, não é? É em tudo assim, aquilo que nós não acreditamos não faz efeito. Portanto, este é o efeito do Maomí, por exemplo. Um ovo Osíris, que normalmente é o que as pessoas querem que eu fale, porque gostam de ouvir falar, mas o trabalho é esse. Responder à tua pergunta, desculpa, pensando. Mas sim, vais ter um trabalho. Quem começa uma terapia com obsidianas tem que ter a noção, seguramente, Ixley é suave, e o disco é suave, e nós usamos todas as noites, paramos uma vez por semana, paramos uma semana por mês, portanto, para dar tempo a essa integração. Isso também vai responder à tua pergunta. Quando estamos a usar uma obsidiana, nós usamos 6 dias e paramos um. Esse dia é de integração. E normalmente eu até recomendo nesse dia às pessoas que façam uma massagem, qualquer coisa boa para elas, porque esse dia vai ser de integração. E muitas vezes, durante esse tempo, sem nós darmos fé, vamos começar a fazer coisas que realmente que não fazemos desde pequeninas ou que não fazemos há muito tempo. Vamos começar a pintar, vamos começar a passear na natureza, vamos dar por nós a ir ao cinema outra vez. Coisas muito simples, mas às vezes são coisinhas pequeninas que mostram que a transformação se está a fazer. Okay? Agora, eu não sei quanto tempo tenho, mas vou falar rapidamente de cada dessas 3 geometrias. Há mais geometrias e há 2 que eu considero muito importantes, antes de começar nessas, e que nós usamos em consultório, e quando a pessoa já fez um trabalho grande e às vezes, pronto, já está curada daquilo que realmente foi curar, porque nós usamos este tipo de terapia para coisas físicas, ok? Já está tratado e não quer ir mais longe, mas há pessoas que estão tratadas e querem ir mais longe dentro de si, querem conhecer-se melhor, querem viver uma vida melhor, querem resolver karma, ok?
E há duas terapias que nós usamos em consultório, duas geometrias, que é um espelho de obsidiana, como podem imaginar, um espelho assim redondo de obsidiana para o qual vocês olham e ao qual fazem uma pergunta, leva-vos muito dentro de vocês, porque pela simples razão que é escura, que é negra. Não só por é negra e meia transparente. Portanto, leva-nos para profundezas da vossa psique, e isso é interessante. E uma bola de obsidiana, e a bola de obsidiana é como a terra e ajuda-nos a descansar, vá lá, a drenar quando andamos aborrecidos, porque as coisas que nos vão surgir, surge-nos a parte criativa, mas também nos surge parte de nós que nós todos não gostamos e podemos deixá-la ir. Okay? E essas duas usam-se em consultório, mas podem-se usar em casa. Mas estas três usam-se em nós, são geometrias pessoais, portanto nós só as vamos usar em nós. E aquela mais comum, e a primeira que as pessoas costumam usar é o disco Ixley. E o disco tem duas maneiras de se usar. Tem uma metodologia que se usa para realmente nos conectarmos mais connosco, e vai-se usar um mês em cada chakra, no segundo, no quinto e no quarto, no terceiro, desculpa, para trabalhar coisas várias, e resumidamente é isto. O Ixley ajuda-nos novamente, melhora a circulação, tirando-nos dores de cabeças. Eu posso dizer que para tirar dores de cabeça a obsidiana é uma coisa excelente, e enxaquecas. Tira-nos dores de cabeça e vai-nos levar muito levemente a reconectar com a pessoa que nós somos, porque a maior parte de nós anda aqui e não sabe muito bem quem é, mesmo quando achamos que sabemos e já trabalhamos muito, e depois aparece-nos e diz: ui, isto sou eu? Ah, ok, isto sou eu. E andamos ali assim uns tempos, isto sou eu, até nos encontrarmos, ok? E Ixley vai fazer esse trabalho. Ixley pode ser usado em homens e em mulheres, também pode ser usado em crianças, metade dos tempos, quando têm, não neste tipo de trabalho, nos chakras, mas localmente. Ixley pode ser usado localmente, por exemplo, para diminuir inchaços, para picadas de abelha, é excelente. Para dores de garganta, para baixar a febre, para esse tipo de coisas. E nessa altura também pode ser usado em crianças. A seguir a Ixley, imaginamos que estamos a fazer um tratamento standard daqueles que vem nos livros, que normalmente não se faz, mas é o que vem nos livros, um protocolo standard. Iríamos começar a usar a umbigueira. A umbigueira tem duas coisas: centra-nos, ou seja, quando nós andamos assim despassarados e chegamos atrasados a todo lado e coisas assim, a umbigueira centra-nos. Nem sempre, aparentemente, mas deveria centrar. E nós vamos achar muito mais fácil tomar decisões ou estabelecer prioridades. Nós vamos achar muito mais fácil quando às vezes estamos indecisos, e agora eu preciso fazer isto, mas também preciso fazer aquilo, não sei como é que vou de um sítio para o outro, e vamos achar muito mais fácil estabelecer prioridades. E as próprias coisas à nossa volta vão começar a arranjar-se de modo a que a gente possa seguir as nossas prioridades. E a OMI também, a OMI é a umbigueira, serve de proteção. Está aqui no centro, no umbigo, e serve de proteção. Eu costumo recomendá-la a toda a gente que me aparece que trabalha com o público. Ou tenho uma cliente que trabalha num bar, pessoas que trabalham em terapias, que estão em atendimento, que trabalham com muito público. Okay? E que às vezes não se sentem bem, porque há pessoas que trabalham com público que não têm qualquer problema, mas há pessoas que trabalham com público que não se sentem bem. Às vezes ao fim de um dia inteiro. Ou num bar, neste caso particular, num bar, ao fim de uma noite inteira. Okay? Depois de algum tempo a usar o OMI, no caso das mulheres, vamos usar o ovo de obsidiana. E o ovo é uma geometria interna. Obrigada. Falta pequenino. Obrigada. O ovo é uma geometria interna. Os Ioni Eggs, ou ovos vaginais, estão a ser muito famosos, muito falados ultimamente, e basicamente, sim, é um ovo de obsidiana e vai se introduzir na vagina. Ele é usado não só, mas muitas vezes, e normalmente as pessoas vêm à consulta para problemas femininos. O ovo, como está interno, é uma geometria muito mais forte, muito mais potente. E tem a capacidade, ele chama-se Osíris, e eu não, pelos vistos, não tenho tempo de falar agora do mito de Osíris. Mas Osíris basicamente é um dos deuses egípcios que foi, vamos encurtar isto, que foi partido aos pedaços e espalhado pela terra. Depois Ísis recolheu os pedaços e recuperou outra vez.
E tendo este nome, Osíris, e sendo um ovo que é um todo, não é? Ao ser introduzido vai-nos permitir recuperar pedaços de nós mesmas, a nível psíquico, e recupera realmente muitos. A nível físico, ele é usado para todo o tipo de afecções uterinas, miomas, fibromiomas, papas Nicolaus que estão anormais, esse tipo de coisas. Ao recuperar pedaços de nós mesmas, vai-nos tornar mais fortes, mais inteiras, mais capazes de responder aos desafios. E mais uma vez, mais capazes de transformar. E sim, vai-nos transformar. Eu estou para conhecer a pessoa que usou obsidianas, digamos 3 meses. Normalmente os tratamentos podem ser mais longos ou não, mas eu estou para conhecer a pessoa que usou e que não sofreu uma transformação na vida delas. Às vezes a pessoa não se apercebe, é preciso dizer-lhes. O caso mais giro que eu tenho, e ela não se vai importar, é uma cliente que levou a OMI, a umbigueira. Ela começou a usar, passado uma semana eu perguntei-lhe. Eu disse-lhe, olha, pode acontecer isto, podes andar mais irritada, podes não sei o quê. E ela, não, eu sinto muito bem, gosto muito, não me aconteceu nada. Eu, pronto, está bem. Disse, pronto, ainda bem, Adelaide. Maria. Não me aconteceu nada. Eu, pronto, ainda bem. E continuei a falar e depois ela disse, sim, o meu namorado saiu de casa, eu pulo fora de casa no sábado passado. 3 dias depois, e eu, ok. Portanto, realmente a transformação dá-se, nós às vezes é que não damos fé dela. Eu trouxe algumas obsidianas, podem vê-las se quiserem. Trouxe os livros para se quiserem ver, eu ponho ali na mesa. Questões? Duas ou três, se alguém tiver. Como é que se faz a limpeza da pedra? Sim, faz-se num copo com água com uma pitada de sal. Contra o meu costume, eu não aconselho nenhum cristais em sal, mas o protocolo é este e eu sigo. Portanto, um copo de água com mesmo uma pitadinha só de sal, uma noite, quando é a primeira vez na lua nova, e depois carregam-se na lua cheia, cá fora, sem água. E depois vão-se limpando, em princípio, no dia de descanso, todas as semanas, se limpam desta maneira. Ok? Se carregam nas luas cheias. Obrigada pela pergunta, é uma pergunta pertinente. Quando nós fazemos terapia com a obsidiana, as nossas memórias celulares devem vir ao de cima. E quando vem ao de cima, aquilo automaticamente é libertado ou nós temos que fazer um processo de olhar para elas para acabar, para curar? Depende. Algumas são automaticamente libertadas, como eu expliquei. Algumas sim, é preciso fazer um trabalho psicológico, até muito mental, mas também um trabalho emocional, de sentir, porque nós podemos mentalmente libertar uma memória, mas ela está nas nossas emoções. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu, quando era miúda, pequenina, na escola, tive que mudar de turma bem por quaisquer razão, e detestei a professora com quem fui. Tinha 6 anos, detestei a professora. Chamava-se Maria Amélia, não me esqueço nunca. Pronto, e há 10 anos, quer dizer, já se tinham passado outros 40, eu achei que aquilo estava... Quer dizer, nem nunca mais me lembrei da mulher. Mas há 10 anos alguém disse, olha, não sei o quê, vai haver um campo de férias para os meus filhos e a professora que vai dirigir é excelente, chama-se Maria Amélia. Deu-me um ataque. Quase comecei a chorar ao telefone. E, portanto, essa memória estava lá, de eu realmente ter sido contrariada. Foi horrível, eu detestei aquela parte da minha escolaridade, mas achei que aquilo tinha passado, não é? Eu sabia que tinha detestado. Mas deu-me um ataque extraordinário, que de começar a chorar quase, a contar à pessoa o que é que se tinha passado comigo quando eu tinha 7 anos. Portanto, sim, às vezes é preciso olhar para elas, às vezes libertam-se naturalmente. Obrigada a todos. Creio que a seguir a mim é o fim. É o fim. Pronto.